Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde. Oi, 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 gente! Sextou por aqui, sextou aí também, não é? Coisa boa, mais uma edição do nosso Vida e Saúde aqui na Rádio Novo Tempo. Estamos no estúdio auxiliar, não é? O cenário diferente. Muito bem, nós estamos também no youtube.com/Novo Tempo Rádio, chegando em sua casa, sempre com uma mensagem muito especial que transforma vidas. E o programa Vida e Saúde quer que eu e você, nós vivamos melhor, vivamos bem. Que bom que você está aqui, viu? E hoje nós vamos tocar num assunto tão interessante que eu acho que é um assunto que vai curar muitos corações, emocionalmente falando. Olha, como quebrar ciclos de erros. Deixa eu dar um exemplo para você perceber. Parece um filme. Acho que você pode se identificar com alguns desses exemplos. Parece até um filme. Você acorda e diz assim: hoje eu não vou brigar com ninguém. Aí você chega no trabalho e briga com alguém, discute com alguém. Hoje eu não vou comprar nada, não posso fazer dívida, não posso. Você sai de casa, passa na lojinha, vê a promoção e você acaba comprando. Hoje eu vou fazer exercício físico, de hoje não passa. E aí você mais um dia não faz. Ou até uma questão assim, preciso marcar uma consulta, minha saúde não tá boa, aí passa um dia, 2 dias, 3 dias e você simplesmente não marca. São comportamentos, são ciclos de erros constantes em que a gente se prejudica, em que a gente machuca pessoas que amam a gente, não é? Vamos pensar sobre isso? Vamos pensar por que isso acontece e principalmente, não é? Entender como esses padrões podem ser rompidos. Eu quero te fazer uma pergunta. Você se percebe em algum ciclo de erros? Pode ser na vida familiar, na saúde, nas finanças, na educação com seu filho. Participa com a gente, 12981510081. 12981510081. Eu sou sua mana do rádio, meu nome é Rose Andrade, eu fico te esperando aqui a sua resposta. Enquanto você está participando, deixa eu cumprimentar meus amigos aqui. Mais uma vez, Raul Souza. Oi, Raul, tudo bem com você? Tudo bem, tudo jóia, Rose. Tudo bem, Bem-vindo. Graças a Deus. Dia gostoso, dia da preparação. Pois é, sexta-feira, ontem foi feriado, não é? Tem gente Pois que tá é. emendando. Não é o nosso caso. Pois é. Não é o nosso caso, né, Raul? Mas que bom que a gente tá aqui. Lá na sua mentoria aparecem essas histórias. Olha, eu queria começar hoje, queria começar ontem, anteontem, nunca consegui, agora não teve mais jeito, agora eu vou começar. Sim, Rose, tem gente que fala que, olha, faz 3 anos que eu tô querendo entrar aqui pra sua mentoria ou começar um processo de emagrecimento, cuidar mais da minha saúde, mas eu sempre tô procrastinando e tal. E aí, finalmente, a pessoa toma a decisão, né? E mesmo depois que a pessoa entra, ainda a gente tem que ter ferramentas, tem que ajudá-la a começar o programa, porque senão ela também fica procrastinando para começar. Sim. Né? E às vezes a gente acha que comprou uma coisa, resolveu, né? Às vezes, eu tô com... vou falar de mim, Rose, tô com um negócio para consertar lá no telhado de casa. Eu comprei a manta para consertar, mas quem disse que eu... Fui lá já consertar, não fui e nem contratei ninguém. Então esse é a mesma aqui, coisa. Olha, vai ser pra gente, porque eu também já me percebi em ciclos aqui também de erros e a gente vai poder resolver isso hoje, não é? Isso aí. Mas o pessoal tem resolvido esses ciclos Sim, nessa questão da ajuda... saúde com você. Fala da sua mentoria e seu contato. Beleza, Rose. Eu ajudo pessoas a emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias de forma saudável, de forma definitiva. Se você quiser resultados como esse, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Essa sessão é gratuita, a gente vai conversar, vai analisar a sua situação, te ajudar. E aí você também pode escolher se quer dar mais um passo com a gente, adquirindo os nossos planos. Muito bem, seu contato? leisdoemagrecimento.com.br. Bom, a Grazi Donato não está com a gente porque ela emendou. Hoje eu não vou brigar com a Grazi. Pois é, mas hoje não tem jeito. Hoje você vai conseguir ficar sem brigar com a Grazi, né? Mas ela emendou o feriado. Só ela que pôde emendar o feriado. Não tô entendendo essa situação. A gente tem que falar lá no RH direito. Não é? Pois é. Grazi Donato, um beijo pra você, bom feriado. @Grazi Donato é o contato dela. Você pode acompanhá-la nas redes sociais, viu? Bom, agora o nosso convidado, a gente faz uma festa quando ele vem por aqui. Eu tava até falando com ele. Rocha, tô com saudade de você. Bem-vindo! Olá, que tal? Que bom que falar aqui com você, Raul, Rose, que bom, Lu também, que alegria, tá? Estar com você também é ouvinte
da Rádio Novo Tempo, que nos ouve e também que nos assiste no YouTube. Muito legal estar aqui com você mais uma vez. Sextou, depois de um feriado, hein? Que beleza. Ai, é muito bom. Sexta-feira tem um gostinho realmente especial, hein? Fernando Rochael, ele é estrategista comportamental. Gente, siga o Rochael. Essa é a área dele, a especialidade dele é nos ajudar a mudar comportamentos. É possível mudar comportamentos. Então, acompanha tudo que ele tá postando. Tem curso, sempre tem um curso, sempre tem uma novidade do Rochael. O que você tá trabalhando em que agora, Rocha? Eu estou começando daqui a 10 dias um novo processo de fortalecimento emocional para ajudar você, inclusive, a conseguir parar de repetir erros que estão atrapalhando a sua vida. Que às vezes a gente acha que o importante é saber o que fazer. Mas tão importante quanto saber o que fazer é conseguir sair disso. É importante eu saber como emagrecer, mas também é importante eu conseguir colocar o aprendizado em prática. Então, sim, tão importante quanto saber é conseguir fazer. E para isso você precisa ter fortalecimento emocional e reconstruir quem você está sendo. Então a mudança de comportamento muda a partir de quando eu mudo a minha identidade, quando eu reconstruo a minha identidade e me fortaleço emocionalmente, e é isso que eu ajudo as pessoas a fazerem. Eu sou mestre em psicologia, atuo como estrategista comportamental e já estudo comportamento humano há uns 31 anos, apesar de ser um garoto. Isso aí. Mas, enfim, quem quiser conhecer meu trabalho melhor e quem já quiser já saber melhor como funciona o processo, como é que eu posso te ajudar a transformar aspectos do seu comportamento que você deseja, a se fortalecer emocionalmente, me procura no Instagram, fica mais fácil. @Fernando Rochael. Rochael é com rocha de pedra com L no final. Então, @Fernando Rochael, você me procura lá, me segue, primeira coisa, já pega o seu Instagram e me segue e fala comigo lá depois no direct sobre o seu interesse de se fortalecer emocionalmente comigo e a gente conversa, explica tudo direitinho pra você. Será uma alegria. Muito bom, gente. Então é facinho achar o Rochael nas redes sociais, hein? Oi, Rocha. E depois daqui eu vou fazer uma live também. Ah, ok. Você vai fazer uma live hoje, sexta-feira, pro pessoal da rádio? No Instagram, que pessoal beleza. Da rádio, especialmente o pessoal da rádio, para tirar dúvidas que restaram aqui do programa. Isso. Quem quiser entrar na live comigo vai poder entrar também. Então, quem chegar primeiro ganha. Opa! Bora então, gente. Fernando Rochael aqui com a gente. Vamos falar sobre como quebrar ciclos de erros. É um assunto super importante pra gente ficar mais forte aí emocionalmente, não é? Isso é muito importante. Vamos chamar uma música justamente com o Fernando Rochael. É a música Descanse. Enquanto você tá ouvindo, curtindo essa música, participa também aqui com a gente. Você percebe algum ciclo de erros em sua vida que precisa ser quebrado, precisa ser modificado? Vai ser hoje. Aqui na programação da Rádio Novo Tempo, a gente bate papo sobre isso já já. Mantenha a sintonia e cante com a gente. Descanse, a tempestade é louca, mas descanse. Parece que ele dorme e esqueceu você. As ondas de problemas o fazem cair. Um grito de socorro, não houve um consolo, resposta que o afague e acalme o coração. A luz no fim do túnel acaba de apagar-se, não vê se tem futuro, só escuridão. É aparentemente impróprio meu conselho, mas fé serve pra isso, então descanse. Descanse, a hora está para chegar.
descanse. A dor da alma lento está pra encontrar. A angústia aqui no peito faz faltar o ar. Será então vencida? Já vejo a despedida da sensação de solidão em seu olhar. Quem pareceu distante atua nesse instante. Sua voz a tempestade manda acalmar. Tufão já vira brisa, o amor que tranquiliza. Chegou Jesus, está aqui, descanse. A luz no fim do túnel acaba de apagar-se. Não vê se tem futuro, só escuridão. É aparentemente impróprio meu conselho, mas fé serve pra isso então. Descanse, 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 descanse. Jesus está aqui, Jesus está aí. Descanse. Muito bem, você acabou de ouvir a música Descanse. Fernando Rochael, nosso querido amigo, mais uma vez aqui com a gente nesse encontro do Vida e Saúde. Lembrando que a gente está também no youtube.com/Novo Tempo Rádio. Como quebrar ciclos. Eu tenho aqui algumas participações. A Maria das Graças, de Diadema, São Paulo. Ela compartilha com a gente o seguinte: eu sofro muito com o comportamento que minha mãe tinha. Meu ciclo é, sempre começo a fazer planos e desisto no meio do caminho. Fico empolgada quando eu começo, mas daqui a pouquinho vem a sensação de incapacidade e eu acabo desistindo. Queria muito mudar isso. É a fala dela aqui. Com você, Raul, tem mais alguma participação aí? Tem a dona Lourdes de Campo Grande, fala assim: tem mágoas que eu carrego há anos, coisas do passado que eu revivo como se fosse ontem. Eu sei que isso me deixa amarga, triste, mas é difícil soltar. Eu queria tanto me libertar disso e viver mais em paz. Tem uma participação anônima de Rio das Ostras, fala assim: antes mesmo de tentar, eu já imagino que vou fracassar. Minha mente me sabota o tempo todo. Isso me impede de tentar coisas novas, de crescer. Cansei dessa ansiedade, mas não consigo deixar de viver assim. Olha, é mais comum. A gente estava comentando que nós temos os nossos ciclos aqui de erros, não é? Acho que todo mundo tem os seus para lidar. E a gente está muito interessado em resolver isso, sabe, Rocha? Então, vamos começar do começo, vamos entender como é que esses ciclos se formam na mente da gente. Então, primeiramente é importante pensar na lógica do ciclo. O ciclo não é uma coisa pontual que acontece. É uma coisa que leva a outra, 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 e acontece o erro. E é uma coisa que começa, que leva a outra, e às vezes a gente não percebe essa sequência de peças de dominó que vão empurrando uma a outra. Já viu aquela sequência de peças de dominó? Que cai uma, que derruba a outra, que derruba a outra, a gente não percebe isso. É como se a gente entrasse numa roda gigante que vai rodando, 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 a gente vai caindo. Digamos que o erro é esse ponto aqui de cima, mas você entra aqui embaixo
para depois ir subindo, erro. Aí se arrepende, se entristece. Então tem um ciclo, uma sequência que vai se repetindo. Então é importante pensar isso. E esse ciclo acontece tanto para aspectos que você começou a criar na sua vida, mas principalmente por ciclos que você já entrou nele desde que a sua mãe já fazia, o seu pai já fazia, ou o seu avô já fazia, e você quando nasceu, já nasceu no colo dele, e como se você entrasse na roda gigante no colo da sua mãe. E essa roda gigante, ela já cometia esse erro. E de repente você está cometendo o mesmo erro dela, que era o erro da sua avó, que era o erro da sua bisavó. Às vezes um pouquinho diferente, mas muito bem parecido. Às vezes um erro é o contrário do que o outro fazia, mas também é ruim. Por exemplo, um era muito... não se preocupava com as coisas, tudo solto. Você é muito preocupado com as coisas. É o mesmo erro, só que o outro lado. Então, é importante você olhar tanto... A gente entender que esse ciclo tanto é uma sequência de coisas que vão produzindo e que gera o erro numa sequência. E essa sequência você pode ter produzido ou você já pode ter entrado nela desde a sua jornada já no passado. Que interessante, certo. Hein? Tá lá no colo da nossa avó. E às vezes a gente tá do outro lado do erro, né? Como ele falou. É verdade. E Rocha, por que já ouviu falar da maldição, né? A maldição, o mal dizer, às vezes a gente acha que é só uma energia, mas maldição vem mal dizer. Dizer mal, uma expressão ruim que foi passando e te ensinando a agir daquela forma, e quando você menos percebeu, a construção da sua identidade te levou para essa forma de agir e repete esse erro. Entendi. Mas, Rocha, por que a gente acaba falhando tanto e repetindo esses ciclos que visivelmente tá fazendo mal pra gente? É estranho, né? Porque faz mal mesmo pra gente e a gente continua fazendo. A gente tem alguma recompensa boa? Por isso que a gente repete, será? Pode ser também, mas a grande questão é assim, ó, imagina, se você só percebe que está errado no alto da roda gigante, imagina que esse ciclo é assim, ó, entrei aqui, por exemplo, vou explicar uma coisa, minha cliente chegava em casa e toda noite brigava com o filho dela, os filhos dela, chegava em casa e brigava com os filhos, quando é que ela percebia o erro? Depois que já tinha brigado, e aí ficava chateada, se martirizava. E aí no dia seguinte brigava, depois que ela tinha brigado, ela percebia. Então, há um ciclo e há uma entrada para esse ciclo, como se fosse um matadouro. Não sei se você já viu um matadouro, já imaginou um matadouro? É um corredorzinho apertado em que o gado vai entrando nele. Depois que o gado já está na ponta para morrer, ele não tem como voltar, porque o corredor é muito apertado e tem outro gado, outro boi atrás empurrando ele. Então, como tem uma fileira empurrando ele para frente e não tem como ele ir para o lado e nem voltar, ele vai morrer. A única maneira do boi não morrer é ele não entrar no corredor da morte. Então você precisa estar percebendo assim, um passo antes. Em que momento que eu entrei nesse ciclo que gerou lá no terceiro passo, quinto passo, o meu erro? Então essa minha cliente foi percebendo o seguinte, ela não almoçava, por não almoçar, ela... Tá tendo barulho aqui, não sei se vocês estão ouvindo, não, né? Tem um vizinho fazendo reforma. Não estamos, não. Tá tudo certinho. Tá bom. Então, ela não almoçava, porque tinha muito compromisso para fazer. Então, ela não almoçava. Aí, por não almoçar, ela já ficava nervosa à tarde, atendendo clientes o tempo todo, não indo no banheiro, porque ela não teve direito nem de almoçar, porque estava muito apertada. Aí, ela chegava em casa à noite, apertada, com fome, se sentindo um lixo, sentindo com pouco valor. Se ela era pequenada, porque ela não tinha direito nem de almoçar, os filhos dela eram muito grandes. Então, como qualquer animal que se defende, ela virava um monstro, porque eles eram muito grandes para ela, porque ela era pequena. E aí ela percebeu que ela estava entrando nisso quando ela não almoçava. Então, ela não almoçava, passava a tarde estressada, não parava para ir no banheiro, não parava para lanchar, chegava em casa nervosa, estressada, brigava com os filhos. Quando ela percebeu que ela entrava nesse ciclo, quando não almoçava, o que ela fez? Ela parou para almoçar, sozinha, quieta e sentindo o alimento e dizendo, nossa, olha aqui, eu posso almoçar. Quando ela se sentiu no direito de almoçar, ela se sentiu grande e capaz, então ela podia ir no banheiro, porque ela também tinha direito no banheiro. Ela podia lanchar, então ela chegou em casa não mais apertada, não mais com fome, colocou uma trilha para ela escutar no caminho, e quando ela se sentia grande, porque ela tinha direito de almoçar agora, os filhos eram pequenos e parou de brigar. Interessante. Ela não parou de brigar
Ela não parou de brigar se esforçando para não brigar com os filhos. Ela parou de brigar almoçando, não entrando no ciclo. Mudou. Mas por que a gente permanece no ciclo? Gatilho. Porque a gente não primeiro percebe quanto vai errar e o que vem antes disso. Como que a gente entra no ciclo? Por isso que não sai do ciclo. Interessantíssimo a gente ter essa percepção mais próxima, de perceber por quê, né? Um passo atrás. Você comentou agora há pouco sobre o contexto, né? Que a gente acaba repetindo erros que a nossa mãe, né? Nossa avó, enfim, ali. Isso. Mas o contexto, ele nos ajuda a manter esses erros? Sim, porque a vida é sistêmica. O seu carro, por exemplo, o motor do seu carro são várias peças interconectadas que fazem o motor rodar. Então, o motor não é uma peça só. O seu carro não é um carro de Lego, que é uma pecinha de plástico só e que você faz de conta que roda. A vida, se o carro é complexo, se a nossa comunicação aqui agora é complexa, essa imagem para chegar no seu computador, no seu celular, esse áudio para chegar no seu rádio, tem vários aspectos, várias coisas, elementos que se interconectam para chegar isso até você. É complexo demais. Agora, imagina, se o áudio para chegar no seu rádio, se a imagem para chegar no seu computador e o áudio é complexo, imagina você, a sua vida, as suas relações. Há um sistema que mantém isso acontecendo. Há várias peças e elementos que compõem esse resultado que você está tendo. E essa é a sua maneira de agir. Então, o problema é que as pessoas olham só para o erro pontualmente, como se o problema fosse ele e a solução estivesse só em não fazer aquilo. Aí fala assim, você tem que mudar. Mas sim, cara pálida, como é que eu consigo mudar? Se você não consegue olhar o sistema e todas as engrenagens e perceber como funciona o sistema de maneira complexa, não é de maneira complicada, complexa é todos e como esses elementos se interconectam, você acaba não conseguindo sair de maneira sustentável, entende? O próprio emagrecer é uma perspectiva complexa e vem sistêmica e é familiar. Então, assim, quando você não olha para isso, você vai saber como fazer o regime, mas não consegue emagrecer porque há aspectos de identidade que já vem há muito tempo com você e o seu contexto na sua família que não permite isso acontecer. Então você vai ficar se martirizando, repetindo aquele erro e não conseguindo mudar. Muito bom, Rocha. E Rocha, você tem uma sigla, né? Você propõe ali uma sigla que ajuda nesse processo de quebra de ciclos, né? A sigla RAPAN. Então fala pra gente aí o que significa esse acróstico, né? Começando aí pela letra R, pra gente entender como lidar com esses erros repetitivos. Ah, legal. Então, não tem como você sair do buraco se você não reconhece que está no buraco. Então, tem gente que erra e fala assim, não, eu não erro isso não, o problema é minha mulher, o problema é meu marido, o problema é... Nunca ela. Nunca assume que tem um erro acontecendo ali. Então, é como ela na vida dela, ela se sentiu sempre acusada, apontada o dedo, ela tenta fugir disso. É como se as pessoas estivessem acusando, ela se sentisse muito mal por estar errando. Então, ela prefere tampar os olhos e não ver o erro. E aí, como ela não vê o erro, ela nunca sai do erro. Então, o primeiro ponto é reconheça. Você está errando nisso. Está acontecendo um erro aí. E está tudo certo, todo mundo erra. Você é um ser humano. E acontece, para de jogar a culpa nos outros. Sou eu que errei. Então, o primeiro R é o reconhecer. Se você não reconhece que está no buraco, você não sai do buraco. Ô Rocha, você estava falando do erro, da gente ficar jogando culpa para o outro, né? Mas existem, de fato, algumas circunstâncias que a gente acaba tendo que lidar com as consequências do erro de alguém. Esse R pode estar também relacionado à responsabilidade. Como é que a gente compreende a nossa responsabilidade quando a gente está sofrendo algo que o outro fez contra? O reconhecer é um ato de responsabilidade, de perceber assim, o outro fez comigo, mas alguma coisa eu não fiz que permitiu ele fazer isso comigo continuamente. Alguma coisa eu fiz que permitiu ele fazer isso comigo. Alguma coisa eu não fiz que provocou ele fazer isso comigo. Alguma coisa eu não fiz que permitiu ele fazer isso. Então, olhando para a minha vida com responsabilidade, eu posso perceber assim, ou eu estou permitindo ele fazer isso comigo, ou eu estou provocando ele fazer isso comigo. A partir do momento que eu sou só vítima e não reconheço alguma atitude que eu estou não fazendo ou fazendo, não fazendo o que eu deveria fazer, ou que eu estou fazendo e que eu deveria não fazer, eu continuo vítima dessa situação, esperando que o outro mude para que minha vida mude. Aí eu sou escravo do outro, eu sou dependente do outro, aí não muda. É como um menininho que precisa que mamãe coloque comidinha na boca, é um menininho que precisa que mamãe coloque para dormir. E você que está me escutando aqui agora, até agora, está se mantendo ouvindo, eu tenho certeza que você não é criança, você é adulto.
Sim. Enquanto você não assume a responsabilidade de perceber alguma coisa eu não estou fazendo, ou eu estou fazendo, que está provocando ou permitindo o outro fazer com que eu aja dessa forma. Muito ou legal. Me fazendo sofrer dessa forma. Gente, é muito interessante a gente mexer nesse assunto, não é? Eu tenho certeza que você já está pensando aí em alguma coisa sobre a sua vida. Eu quero aproveitar esse momento e te chamar para você dar continuidade a essas reflexões sobre se autoconhecer, se perguntar, não é? Achar ali as respostas possíveis com a revista Mente Feliz. O nosso psiquiatra, doutor César Vasconcelos, ele escreveu, e gente, parece que ele está conversando com a gente. Ele conversa sobre os pensamentos destrutivos, sobre as crenças limitantes. Ele conversa com a gente sobre perdão. E ele abre, assim, esse entendimento do perdão muito maior do que talvez eu e você tínhamos. Conversa com o doutor César Vasconcelos através dessa revista. É a revista Mente Feliz, distribuição gratuita. Você vai pedir a sua através do 12981510081. Digita Mente Feliz que a gente passa o cadastro online. É de graça mesmo, presente pra você. Depois do intervalo a gente volta continuando aí esse assunto com Fernando Rochael. Até já! Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde. Oi, gente! Estamos de volta, viu como foi rapidinho o nosso intervalo? Mais uma vez, a revista Mente Feliz. Você já pediu a sua? Precisa ter essa revista, ela é de graça, é um presente do Projeto Anjos e Anjinhos da Esperança para que você possa começar a conversar com você mesma, você mesmo, e você vai conversar sobre depressão, sobre ansiedade. É uma lição, é uma revista com lições, capítulos muito importantes, sabe? Por que você anda tão triste? Você já se perguntou assim, por que eu tô tão triste? Por que eu penso dessa forma? Você sabe que essas questões que a gente guarda no nosso coração, raiva, mágoa, ressentimento, enfim, elas podem se transformar em doenças físicas. Então isso é muito sério e a gente tem a oportunidade de tocar nesse assunto lá no seu cantinho de estudos, aí na sua casa, é no sofá, é debaixo da árvore, é no quintal, não sei onde que é o seu cantinho de estudos. Peça a sua revista Mente Feliz e conversa com o doutor César Vasconcelos aqui enquanto você vai estudando esse material. Você vai pedir através do 12981510081, você digita Mente Feliz, e no finalzinho de cada lição tem uma videoaula com o doutor César Vasconcelos, viu? Olha que beleza! Você não pode perder, garanta já a sua gratuitamente. 12981510081, a gente está recebendo Fernando Rochael, mais um momento aqui para a gente conversar como é que a gente quebra ciclos de erros. Já aprendemos muita coisa na primeira parte do programa e o pessoal está participando, Raul, aqui comigo, olha, uma participação anônima, assim, diz assim: eu sempre acabo aceitando menos do que eu mereço, achando que é o que eu posso ter. Isso acontece nos meus relacionamentos, no trabalho, é como se eu não acreditasse no meu próprio valor. Cansei de me contentar com tão pouco. Nossa, participação anônima, que sofrimento, né? João Batista aqui comigo também, governador Valadares. Eu gasto tudo que ganho, depois fico contando moedinha até o final do mês. Todo mês é a mesma história e eu prometo pra mim que vai mudar, mas não muda. Esse ciclo de desorganização financeira tá me cansando. Engraçado como são várias áreas, né, Rose, da vida. Pois é, várias áreas. Ó, o Samuel aqui falou de Caxias do Sul, fala assim: eu aprendi a vida toda que tinha que ser forte pelos outros, mas hoje eu percebo que não cuido de mim. Vivo para resolver a vida dos outros e me esqueço de perguntar como eu estou. Isso me deixa vazio. Olha, outro ciclo, né, que ele não consegue quebrar. Fernanda Lopes de Aracaju fala: procrastinar virou meu maior inimigo. Tenho medo de começar porque já acho que não vou dar conta. Aí deixo tudo para depois, me afundo em culpa. Queria tanto vencer essa barreira interna, quebrar esse ciclo, que nem me lembro como começou. Olha aí. Então, Rocha, a gente tá falando aqui dessa sigla RAPAN, né? O R de reconhecer. A primeira coisa é reconhecer. E é difícil, né, Rocha? Só essa primeira aí já é difícil. Muita gente quer culpar outras pessoas e tal. Mas vamos entender agora a letra A, então, né? Do RAPAN. É A do quê? O que significa essa letra A e como que ela contribui aí para o processo da quebra de ciclos? Se arrepender. Tá. Então, voltando à questão, só um pouquinho do reconhecer, é importante você reconhecer, talvez, que não é que ao reconhecer, então eu sou culpado disso. Não, lembra que eu falei que é sistêmico e talvez isso já veio da sua mãe. E você olhar e reconhecer, inclusive, isso aqui o meu pai fazia. Meu pai pensava assim, isso veio dele, ele me ensinou a fazer assim e eu tô com isso agora.
Então, reconhecer até essa jornada é importante. Reconhecer que talvez isso não era para estar aí com reconhecer você, que existe o problema, né? E que existe um problema, e que está numa caminhada. Então, eu reconhecer até essa caminhada desse problema até você. Até essa formação dessa sua identidade, de crenças, de valores que te colocam nesse lugar. E isso é o reconhecer. Aí vem o arrepender-se. Arrepender, na minha concepção, é diferente de ter remorso. O remorso é uma tristeza que você tem do resultado que deu. Digamos, a pessoa traiu o cônjuge, aí o cônjuge descobriu e separou, agora está longe do filho, está longe da esposa, está longe do marido, e agora está triste. Ah, tá vendo? Eu não devia ter traído porque agora está todo mundo longe de mim. A tristeza dele não é da traição, a tristeza do resultado que deu. E aí isso faz, depois que, digamos, que o cônjuge volta e ela só se entristeceu pela separação e não pelo ter traído, ela volta a trair de novo. O arrepender-se é entristecer-se do que fez, independente do resultado. Digamos, a pessoa traiu e ninguém descobriu, mas ela entristeceu-se pelo que fez. Nossa, eu não devo fazer isso. E ela fica triste, fica mal consigo mesmo. Então olhar para o que fez e eita, eu tô me procrastinando. Caramba, eu tô gastando todo o dinheiro. Se a pessoa vai, mas tá tudo bem, eu errei. Gastei todo o dinheiro, tá tudo bem. Tá tudo bem, azar. E não tem entristecimento por isso, não tem uma chateação disso, a pessoa não vai mudar. Se não doer, não muda. Entende? Então é importante que a pessoa olhe para aquilo, perceba os resultados ruins, mas antes, mais do que isso, perceba o que ela está fazendo e sinta mal por isso, é importante, essa etapa. Então, vamos lá, o Rocha está explicando para a gente a sigla que ele propõe, ela fala, né? Caramba, eu tô triste, eu me arrependo disso, eu me entristeço pelo que eu fiz, eu não quero mais fazer isso. Ela precisa sentir essa vontade. Sim. Então o R foi de reconhecer, o A de arrepender-se. Agora tem o P de perdão, dessa sigla, desse acróstico RAPAM. Quanto mais eu estudo sobre o perdão, mais eu fico encantada com essa questão do perdão, Rocha. Então explica pra gente, nesse processo de quebra de ciclos, o que seria o perdão? O perdão é meio que tirar a culpa, tirar a responsabilidade, minimizar o que aconteceu. Como é que a gente entende o perdão? Tirar a culpa é desculpa. Tirar a culpa é desculpa. Perdão não é desculpa. Perdão, o prefixo per é o máximo, o topo. Então, perdoar é doar o máximo. Perfeito, é feito ao máximo. Então, doar ao máximo. Perdoar é saber, eu fiz. Mas tem um contexto que me trouxe a esse lugar. Então, eu reconheço, eu fiz mesmo. Eu me entristeço pelo que eu fiz. Mas se eu continuar triste e me martirizando por isso, eu volto ao ciclo. Porque imagina assim, eu tive um professor que era juiz. Ele dizia assim, a justiça, ela alivia o apenado, porque ele paga por aquele mal que ele fez. Então ele cometeu um crime, aí ele vai preso, aí as pessoas, ele pagou pelo crime. O detento diz assim, eu paguei cadeia tanto tempo, não sei se você ouviu esse termo alguma vez. Sim, eu já. paguei tantos anos de cadeia. Então ele paga por aquilo e ao final ele está aliviado da sua culpa porque ele pagou pelo mal que ele fez. E aí ele está livre. Nesse caso, é o que a pessoa faz quando fica só se acusando. Tá vendo? Eu gasto todo o meu dinheiro. Isso aqui tá representando um chicote, né? Fica chicoteando as suas costas e falando mal de si. Eu não valho nada, eu sou um burro, eu sou incapaz. Toda vez eu faço isso. Mas peraí, você fez isso há 2 segundos atrás? 2 segundos atrás é passado, primeira coisa. Então, você não precisa continuar fazendo a partir de agora. Segunda coisa, há um contexto que te colocou dessa forma. Mas eu podia não ter feito. Não, podia não. O seu contexto trouxe você para esse lugar. A sua jornada de pai, mãe, seu sistema colocou você nessa forma de agir, criou você para ter essa identidade que faz você ver o mundo da maneira que você vê, sentir o mundo da maneira que você está sentindo, ter a força emocional que você tem e não conseguir o que você não consegue. Uma Ferrari consegue correr 200 km por hora, mas sem gasolina ela não consegue. Então uma Ferrari pode correr 200 km por hora? Pode. Sem gasolina pode? Não pode. Então você podia ter feito diferente? Acredite, não poderia. Se pudesse, teria feito. Então olha para isso, caramba. Olha, eu fiz mesmo, tô triste por isso. Mas o meu contexto me trouxe aqui.
Então, eu me perdoo, porque, honestamente, na construção que eu tive, do que fizeram de mim, eu não conseguiria fazer diferente mesmo. Mas a partir de agora, eu oro, eu reconheço esse lugar, reconheço o meu erro, e eu posso começar a partir de agora uma nova vida, buscando recursos para isso. Então, eu me perdoo e diz para si, eu fiz mesmo, estou triste, e eu me perdoo, porque o meu contexto me fez estar assim. E da mesma forma, você pode olhar para o outro, o contexto dele trouxe ele para esse lugar de agir assim. Por isso, eu dou o perdão. Eu dou essa... Você não me deve mais. Não porque você pagou, não porque você não fez, mas porque você não tinha como fazer diferente. Então, Fernando, eu viro para mim e falo, Fernando, eu te perdoo. Não porque você não fez, não porque você não há problema que você fez, tem problema, aconteceu, foi ruim, mas você não tinha como ter feito diferente, então eu te perdoo. Esse é o perdão que você disse para si e também é o que possibilita também você olhar para o outro e perdoar o outro, saber. E o contexto dele trouxe ele até aqui e não tinha como ele fazer diferente. Ah, mas podia? Não podia, acredite. Quando você percebe isso, que tudo é perfeito de acordo com o contexto, as coisas ficam mais fáceis de acontecer. Pode falar. Não, eu ia fazer a próxima. Eu estava lendo um livro do Cury, né? Psiquiatra, famoso escritor, ele estava falando sobre isso, o que a gente viveu na barriga da mãe, a escola que a gente frequentou, os amigos com quem a gente conviveu, tudo influencia nas nossas tomadas. A maneira como meus pais foram criados, Sim, a maneira como meus avós criaram eles, que me criaram. A ausência, a presença, entendeu? Sim, a carência, a agressão, tudo isso conta, tudo isso constrói. Conta na minha tomada de decisão. Que legal a gente tá trazendo isso agora para um campo concreto, né? A gente verdade. percebe, eu sei que tem ouvinte agora tá dizendo, Rocha, é verdade, agora eu tô pensando sobre isso acontece por causa disso. Eu acho isso fantástico, não é, Raul? A gente tem essa oportunidade de percepção. Pode falar, Raul. Um exercício legal para isso é você fazer uma carta de acusação para você, se detonando. E depois olhar para sua jornada e perceber o contexto que fez isso com você, reconhecer, se entristecer e chegar e ler a carta para você, Fernando, como se você fosse uma terceira pessoa. Mas na sequência olhar para esse contexto e perceber, não tinha como eu ter feito diferente. E escrever uma carta de perdão também e ler para você com intensidade, se perdoando. Interessante. Eu te perdoo, Fernando. Interessante, aquela escrita terapêutica. É emocional isso. Então, a nossa mente é emocional e ela não tá sabendo que não é você falando com você, entende? Sim. E Rocha, ainda falando do perdão, né? Para quebrar esses ciclos, é mais importante o auto-perdão ou perdoar o outro? Ambos. Se eu não consigo me perdoar, eu não consigo perdoar o outro, porque eu também não aceito o erro do outro se eu me cobro. A acusação do outro começa com a acusação de mim mesmo. A crítica que eu faço com o outro, o não aceitar o outro, é porque isso dói em mim e eu queria mudar isso em mim, mas como eu não consigo mudar em mim, eu projeto no outro a culpa que eu tenho em mim, a dor que eu tenho em mim, e eu quero que o outro mude o meu problema. Então, tanto olhar para o outro a partir do contexto dele e sentir, cara, ele não tinha como fazer diferente com o que fizeram dele, e eu também não tinha, mas a partir de agora eu posso mudar meu contexto. E a partir de agora eu não preciso continuar nisso, porque não existe passado, só existe agora. E a partir de agora eu vou buscar recursos que me possibilitem mudar. Então, mais importante do que só saber o que fazer é ter a possibilidade de mudar. Então agora eu começo a buscar recursos que possibilitem a mudança. Depois que eu me perdoo. Existem pessoas que estão paralisadas, Rocha, porque elas aceitaram o perdão de Deus. Elas aceitaram, quem sabe, o perdão do outro, não é? Alguém as perdoou, como você disse, né? Tem coisa que a gente faz que é feia mesmo, que a gente não deveria ter feito, não é? A gente vai ficar triste por aquilo porque a gente errou com o próximo, enfim. Mas muitas pessoas têm muita dificuldade em se auto-perdoar. Mesmo entendendo, mas eu estava nessa situação, nessa circunstância e tal. Como é que a gente faz sobre essa questão de entender que Deus me perdoa, ok, Senhor, eu aceito o seu perdão, mas eu não consigo me perdoar? Como é que a gente se comporta nessa questão, levando em conta a espiritualidade, hein? Então, o problema é que esse não perdão é a lembrança, é a dor que fica em mim, como se eu estivesse fazendo de novo todos os dias, a toda hora. Então eu não saio daquele lugar do passado e eu começo a viver num lugar que não existe mais, que é o passado. Então eu preciso contar para a minha alma
Sabe quando eu falo com você, para você virar para você no espelho e falar, eu me perdoo, é você contar para sua alma. Assim como Davi chega para a alma dele e fala assim, que é você mesmo, né? É você contar para si. Davi não chega para a alma dele, minha alma, por que você está me atormentando a calma aí? Por que você está me tirando a calma? Espera em Deus, eu ando louvarei. Ele fala com ele mesmo. É verdade. Então é você falar com você mesmo. Espera aí, se Deus me perdoou, quem sou eu para não me perdoar? Será que eu sou maior que Deus? Eu sou menor que Deus. Se ele me liberou, quem sou eu para não me liberar? Eu solto que isso que eu fiz no passado, percebendo que eu fiz por um contexto, mas agora eu posso soltar esse contexto. Então, não é sobre consciência, Rose, é sobre exercício. Então eu estou falando com você para fazer isso. Aí você me escuta aqui na rádio, me vê no YouTube e escuta também. Aí você aprende. Entendi. E não faz isso, não resolve nada. É como se eu fosse assim, toma tal medicamento. E você ouvir que precisa tomar medicamento, mas não toma o medicamento, não resolve nada. Então, se você está sabendo disso aqui, faça isso que eu estou falando com você, tome esse medicamento. Essa é uma medicina que sara você e faz você largar o passado para trás, para que você não permaneça lá nesse lugar que não existe. A ansiedade que você está tendo é a ausência de você. A depressão, a angústia que você está tendo no seu peito é a ausência de você, que está em lugares que não existem ainda ou que não existem mais. Então você precisa falar para si, ordenar você mesmo, ordenar sua mente. Fala, ei, isso não existe mais, já passou. E se vier de novo, você fala de novo, ei, isso não existe mais, isso já passou, isso foi meu contexto e agora eu me perdoo. Então essa sequência de continuar falando para si. Na prática, não é entendendo o que eu estou explicando para você aqui, é um exercício, é o treino que possibilita isso acontecer, Rose. E é um pouquinho todo dia. Talvez eu não perdoo tudo de uma vez, mas eu perdoando, daqui a pouquinho vai desgastando, como uma pedra que vai batendo água, que vai desgastando, daqui a pouquinho não tá mais ali. Sim. Mas a persistência. Muito interessante, Rocha. É bom a gente lembrar, gente, que isso não é nenhuma simpatia, não. Você ficar falando pra você ali no automático, não. É você realmente entender você mesma, não é? Você liberar perdão pra você mesmo. Não é só o falar por falar, mas entender que esse é um processo terapêutico. Não é que a sua mente, ela é emocional, ela tá acostumada com um padrão de comportamento, de resposta, de reação, e agora você precisa conversar, igual você conversaria com uma criança, né? Não é, Isso, Rocha? Isso. Muito bom. Porque assim, a gente tá acostumado, a gente foi construído com pensamentos, com vozes de outras pessoas, e ninguém vai vir falar com a gente essas questões. Eu preciso falar comigo. Sim. Eu preciso me treinar, entende? Sim. Então, é uma questão estratégica para que você consiga sair desse lugar. De não apenas entender, mas de reconstruir quem você está sendo. Reconstruir sua maneira de pensar. E se você não fizer isso por você, ninguém fará. Certo, Rocha. Rocha, então, seguindo a sigla RAPAM, aí a gente já entendeu aí. Reconhecer, arrepender-se, perdoar e agora o A, de novo, de aprendizado. Aprender com esse ciclo significa que a pessoa não vai mais cometer os erros? Não, aprender com o ciclo quer dizer que ela vai perceber onde é que ela entrou no ciclo. Ela vai perceber o que fez ela chegar naquele ponto. Então ela começa a entender, por exemplo, no caso da minha cliente, que aprendeu, eu não estou almoçando, por isso eu estou me sentindo mal, estou me sentindo pequena e meu filho está sendo grande para mim e eu estou chegando cansada, meu corpo está achando que eu estou numa guerra e já chega achando que meu filho é muito grande e grita como qualquer bicho que grita para parecer maior. Qualquer bicho que faz gestos grandes, um chimpanzé que está sendo ameaçado, ele bate no peito, grita, aumenta o braço para parecer maior, aumenta a voz para parecer maior. E ela percebeu que estava se sentindo fragilizada, que isso começava lá no almoço dela, quando não almoçava. Então, quando ela aprendeu isso, ela possibilitou não brigar mais com os filhos. Como? Almoçando. Uma cliente minha que possibilitou melhorar a relação do marido dela, que era atorofilista, e ela gostava de balé, e ele não se conversavam. Mas como ela possibilitou? Estudando e procurando no halterofilismo, na musculação, nos exercícios dele, coisas que ela gostava para conversar sobre isso com ele. E começou a ir na academia para fazer os exercícios que ela gostava. E ao fazer isso, o marido dela se sentiu valorizado. Percebe por quê? Ela valorizou o que o marido valorizava. E isso fez o marido devolver isso para ela. Porque ele se sentiu importante. E aí ele começou a tratá-la diferente também, porque ele se sentiu valorizado para ela. Então tem uma regra da reciprocidade. Lembra daquela oração? Amar e ser amado, perdoando que você é perdoado. Lembra do verso que diz, aquele que dá a sua vida ganha? Então, quando ela começou a se interessar por ele se interessou por ela e mudou a relação.
Mas quem começou? Quem assumiu a responsabilidade? Ela. Então, como ela fez isso? Entendendo qual que era o processo, qual que era o sistema que fazia com que eles ficassem distantes. Quando ela entendeu e aprendeu, o que ela fez? Ela fez a ação que mudou? Não, ela fez a ação que possibilitou a mudança. E essa é a grande sacada. Às vezes, nos esforçar para gerar uma ação de mudança que é muito difícil. Mas quando a gente faz uma ação que possibilita eu conseguir gerar aquela ação de mudança... É o que estava dentro do controle dela, né? As coisas acontecem. Oi? É o que estava dentro do controle dela. Ela não podia fazer com que ele mudasse, mas ela podia mudar, né? Tá, é a responsabilidade. Quando a gente muda, acho que a gente acaba colocando pro outro, né? Essa questão de mudança em algum ponto, não é? Quando eu mudo, né? Meu relacionamento vai ficar diferente. Mas o detalhe, Rose, é a mudança. Às vezes você está querendo fazer a mudança do resultado final. E o que você precisa aprender é entendendo qual que é o ponto que começa o ciclo, fazer essa mudança do começo do ciclo, que é muito mais simples. Sim. Por isso que é importante você perceber o contexto como um todo que está gerando aquele ciclo. Sim. Porque às vezes você pega uma pequena mudança, simples de se fazer, como almoçar, e você consegue não brigar mais com isso. É verdade. Agora, nem toda mudança... Assim, pode ser, né, que a nossa mudança vai impactar o outro de forma que o outro mude também, né? Mas também pode ser que não. O importante é a gente descobrir esse processo, né? Eu preciso mudar, independente do outro, não é isso? Eu não mudo para o outro, mas não tem como, Rose. É assim, ó, se eu estou num lugar aqui, imagina que eu estou nesse lugar, e você fala comigo que nesse lugar. Se eu mudo de lugar, não tem como mais você me encontrar aqui, ó. Exatamente, Entende? Então, o contexto muda do outro também. Quando você muda e você está em relação com o outro, o contexto dele muda, porque você é parte do contexto dele. Sim. Então acaba, sem querer, ou a pessoa se afasta ou ela se aproxima de maneira diferente com você. E eu gostei muito do que você falou, dessa questão de eu não vou mudar pelo outro, eu tenho que mudar por mim, não foi isso que você disse? Eu preciso mudar. Eu mudo pro resultado que eu quero. Independente do resultado final ali, não pelo resultado final, assim. Pode repetir para ficar claro pra gente. É um resultado final, mas percebendo assim, eu estou fazendo isso aqui e isso está permitindo ele fazer isso comigo. Então, se eu não faço mais, isso não permite mais ele fazer. Tá. Então, eu percebendo o contexto como um todo e buscando o resultado que eu quero para minha vida, não esperando que o outro mude. Uma coisa assim, ele que está fazendo, ele que tem que mudar. Outra coisa peraí, ele está fazendo porque eu não estou fazendo isso aqui. Então, se eu fizer isso aqui, talvez possibilite ele agir diferente, ou impulsione, ou incentive, ou instigue ele a fazer diferente, talvez. E como adulto e responsável, eu preciso ir testando e ver até que momento que acontece alguma coisa do resultado que eu quero. Então, o aprender é estar atento e aprendendo. Não é assim, peraí. Então, não é assim não, deixa eu voltar aqui de novo. Deixa eu olhar de novo, perceber o contexto de novo. Então, é uma questão que eu vou aprendendo, reconhecendo, me arrependendo, perdoando, aprendendo. E o aprender é essa constância de perceber a minha ação ou a minha não ação, que resultado está tendo, que resultado não está tendo, que eu gostaria de ter. E a partir daí fazendo essas pequenas mudanças que possibilitam as mudanças acontecerem. Ok, Rocha, a gente está quase encerrando o nosso programa. É complexo, né, Rose? É complexo, e é belo demais, não é? A gente poder ter esse tempo para a gente investigar, se debruçar nesse assunto. Bom, você já falou aí, depois que você comentou sobre a questão do aprendizado, você falou sobre mudança, né? Mudança. Isso. Tá. Pra gente finalizar, o que significa nesse processo mudar? Mudar é fazer o que possibilita a mudança. Uau! Às vezes eu quero fazer uma ação... Como é que é? Repete que eu tenho que anotar essa frase, Rocha. Mudar é fazer o que possibilita a mudança. Porque se eu quero mudar, mas eu não consigo fazer o que possibilita a mudança, eu não consigo. Eu sei tudo. E começo a me acusar, eu sei que eu tenho que fazer assim, eu sei que eu tenho que agir assim, eu sei que eu não posso gastar meu dinheiro, mas o que possibilita eu ter esse dinheiro armazenado? Ok. Então, por isso o aprendizado do que me impossibilitou de agir assim, e então quando eu faço aquilo, então, nesse caso da minha cliente, que parou de brigar com os filhos dela, ela fez o que possibilitou a mudança, ela almoçou. Okay. Mas entenda, eu não estou falando que a solução é almoçar. Esse foi o caso dela. Sim. A sua história, os seus problemas, seus desafios, o seu sistema é outro. Cada um. Agora, se você não está presente com você e não se percebe na sua jornada, não tem como fazer isso acontecer. Se você não investe nisso e fica vivendo a vida, deixa a minha vida me levar, a vida leva eu,
Você vai estar ausente da sua vida e não vai perceber. Por isso é importante um processo que te ajude a olhar para isso, reconhecer e fazer isso acontecer na sua vida. E se fortalecer emocionalmente para dar conta de mudar. Sim. Tão importante quanto saber o que fazer é conseguir fazer. Ok. Finalizamos. Acredita que nós finalizamos? Passou, eu nem vi, que papo bom. Tinha que ter uma segunda fase aí. Rocha, muito obrigada por esse momento aqui com a gente. Deixa seu contato, a gente está encerrando. E volte mais vezes. Obrigada, viu? Com certeza volto. @Fernando Rochael. Me segue agora lá e daqui a pouquinho a gente começa uma live e vai ser muito legal no Instagram. @Fernando Rochael. Será uma alegria ajudar você também a se fortalecer e a sair também desses erros repetidos que estão atormentando na sua vida. Um abraço, querido. Ô, Raul, eu quero deixar claro que eu só tô terminando porque a produtora está me obrigando, viu? Porque a gente tem o tempo pra cumprir, mas foi muito bom, né? Aprendi muito aqui. Ela não quebra esse ciclo de Ela sempre não terminar, quebra, gente. Pois é. Sempre corta a gente no final. Você tem 30 segundos, viu, Raul? Valeu, Rocha. Obrigado mais uma vez. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém. E para você que quer emagrecer com saúde de forma definitiva, acessa leisdoemagrecimento.com.br. Valeu, gente. Semana que vem a gente tem aí a Semana Especial Anjos da Esperança, viu? A gente te espera às 11 horas da matina aqui na Rádio Novo Tempo. Vem chegando aqui na programação Clube da Música. Você não pode perder, vai ser uma bênção ou cantoria boa nessa sexta-feira aqui na Rádio Novo Tempo. Até a próxima, tudo de bom pra você.